O mundo do futebol perdeu completamente a memória ou está sofrendo de uma miopia coletiva sem precedentes. Se você anda navegando pelas redes sociais, assistindo a debates de futebol ou rolando o feed do YouTube e comprou a ideia de que a Argentina está fora do top 3 de favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2026, parabéns, você está cometendo um erro gigantesco. A moda agora na imprensa internacional é colocar a atual campeã mundial como quarta ou quinta força, atrás de Espanha, Portugal e da tão badalada França. Dizem que é estatisticamente impossível um bicampeonato consecutivo nos dias de hoje. Estão confundindo uma oscilação natural nas eliminatórias com decadência. Eles acham que os últimos jogos da Argentina quer dizer alguma coisa, que a Argentina está frágil defensivamente e que tudo isso misturado significa o fim de uma era. Mas a verdade que torna a Argentina um terror para o Brasil e para o resto do mundo é que eles aprenderam a ser uma máquina impiedosa. E diante de dois amistosos completamente atípicos, onde a seleção argentina encontrou muita dificuldade para ganhar de seleções fraquíssimas, contra Honduras e contra a Islândia, vimos a entrada de Lionel Messi no segundo tempo mudar completamente a cara dessa seleção e tornar o que era bom ainda mais letal. E a pergunta que vamos desvendar nesse vídeo é se a seleção argentina é um perigo para o mundo e se ainda há dependência de Lionel Messi. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Para entender o tamanho da ignorância de quem descarta a Argentina como campeã desse ano, é preciso lembrar de onde esse time saiu. Durante anos, os caras foram uma seleção psicologicamente destruída e emocionalmente quebrada. O torcedor lembra muito bem do massacre psicológico iniciado em 2014, com o gol de Götze no Brasil, e a imagem devastadora de Messi caminhando sozinho olhando para o vazio. Depois vieram os dois traumas consecutivos. Contra o Chile na Copa América, o choro, a frustração e a renúncia do craque, a Argentina tinha virado coleção de camisas pesadas jogadas em campo. Sem identidade, sem estrutura. Em 2018, a França só precisou acelerar um pouco o passo para atropelar aquele bando por 4-3 na Rússia. Mas mesmo assim, eles nunca se entregaram. Só que foi exatamente ali, no fundo do poço, que começou o processo mais subestimado da história moderna do futebol. A era de Lionel Scaloni. O treinador que não chegou com grife, não tinha tanta experiência e foi triturado nas redes sociais argentinas quando assumiu como técnico interino. Mas Scaloni entendeu o que nenhum técnico medalhão ainda tinha compreendido. A Argentina não precisava de 11 estrelas intocáveis para potencializar o Messi. Precisava de 11 operários, operando em rotação máxima, dispostos a morrer por uma ideia. A ideia de correr, se humilhar, botar a cara no chão se fosse preciso e comer grama para que Messi pudesse estrelar o seu melhor futebol. A Copa América de 2021 no Maracanã foi o primeiro soco na mesa. A finalíssima contra a Itália foi um baile tático no campeão europeu. E o Qatar em 2022 foi a consagração cinematográfica da terceira estrela. Só que a imprensa europeia achou que eles iam parar ali e viver de nostalgia. Acharam até que Messi ia se aposentar da seleção, como quase todo campeão do mundo com uma idade avançada faz. Errado. Eles foram lá e ganharam outra Copa América pra cima do Brasil, humilhando Rafinha, Vini Júnior e todos aqueles jogadores em que mais depositamos a nossa esperança. Ali vimos que a seleção argentina tinha se tornado uma seleção impiedosa e que a fome dos caras ainda não tinha acabado na Copa do Mundo. E enquanto os críticos reclamavam que a Argentina não tinha pontas, que a lateral era fraca ou que Otamendi e Di Maria fariam falta, Scaloni operou uma transição geracional silenciosa e cirúrgica. E o nível dos novos nomes é um absurdo que a maioria das pessoas ignora porque não acompanha a Liga Italiana ou a Liga Espanhola. Olha para o meio-campo. Nico Paz. O garoto está destruindo defesas na Itália sob o comando de Cesc Fábregas no Como. Ele tem números brutais contra gigantes europeus e joga com uma inteligência e uma maestria digna de ser o herdeiro legítimo da camisa 10 de Messi. Fora ele, Scaloni injetou a intensidade de Giuliano Simeone, que virou peça fundamental na Champions com o Atlético de Madrid, além de Thiago Almada, Mastantuono, Alejandro Garnacho e Máximo Perrone. Essa mistura é letal. Os garotos que eram promessas em 2022, como Enzo Fernandes, Julian Álvares e Alexis McAllister, hoje estão no seu prime físico e técnico na Europa. Eles se juntaram à casca e à malandragem de Rodrigo de Paul e à liderança dos veteranos como Messi e Paredes. Essa transição não enfraqueceu o time. Deu a eles uma profundidade de elenco que pouquíssimas seleções no planeta possuem para suportar o desgaste de um torneio tiro curto como a Copa do Mundo. Mas o verdadeiro diferencial tático da Argentina
Aquilo que faz o time parecer uma anomalia em torneios de seleções é que eles não jogam como uma seleção comum. Eles se comportam, se movimentam e se organizam como um clube de elite europeu, só que com um toque catimbeiro de argentino. Em um mundial, as seleções se reúnem 2 semanas antes, jogam na base do talento individual. Na Argentina de Scaloni, os automatismos são assustadores. Parece que os caras treinam juntos todas as manhãs e jogam todo fim de semana no mesmo time. Eles controlam o ritmo de jogo por telepatia. Sabem exatamente o segundo exato de acelerar a transição, a hora de cozinhar a partida ou o momento de fincar um gol como um golpe de misericórdia. França e Brasil têm elencos recheados de estrelas, mas sofrem para criar uma identidade coletiva como a Argentina tem. A Espanha tem o coletivo, mas chega dizimada por lesões. A Argentina tem a engrenagem perfeita e saudável. E tem mais um fator crucial que os analistas de ar-condicionado da Europa e do Brasil estão esquecendo: o fator geográfico e físico desse Mundial de 2026. Jogar nos Estados Unidos vai ser quente em temperaturas extremas, umidade e viagens continentais desgastantes. Os atletas que atuam exclusivamente na Europa vão sofrer um choque físico brutal. E quem já está totalmente ambientado e blindado contra esses cenários? Lionel Messi e a base que joga nas Américas. Essa galera já conhece os campos, o clima e a logística de cabo a rabo. Estão jogando no quintal de casa. E falando de Lionel Messi, para de analisar o cara com a régua física de 2015. O ET argentino não precisa mais correr 15 km por jogo para dominar uma partida. O futebol dele agora é pura inteligência emocional. Na Liga Americana, os números e participações diretas em gols continuam absurdos como antes. Em campo, a mera presença dele atrai 2 ou 3 marcações, condiciona a estrutura do adversário e libera espaço para qualquer outro jogador infiltrar. Uma estratégia parecida com a que o Brasil vai tentar fazer com a presença de Neymar nesse Mundial. E meu amigo, se você assistiu o último amistoso contra a Nova Zelândia, você viu a diferença que é ter Messi em campo. A Argentina encontrava dificuldades para entrar na defesa islandesa. Messi entrou em seus primeiros toques na bola, achou Lautaro Martinez livre no meio de 5 marcadores. Além disso, pela primeira vez em toda a sua vida, Messi vai jogar uma Copa do Mundo com 0 pressão nas costas. Ele já zerou o futebol, já entregou a taça que o país pedia. Em 2026, veremos um Messi leve, lúcido, jogando puramente por amor ao jogo e funcionando como um maestro que joga numa orquestra que funciona por música. É o pior cenário possível para os adversários, enfrentar um gênio totalmente leve. A Argentina entra em campo para buscar o que o futebol não vê há 64 anos, o bicampeonato consecutivo. Apenas 2 seleções na história da humanidade conseguiram esse feito: a Itália dos anos 30 e o Brasil de Pelé e Garrincha em 58 e 62. Maradona tentou em 90 e caiu. A França de Mbappé tentou em 2022 e a própria Argentina barrou o plano deles. Se Scaloni conseguir repetir esse feito agora, qualquer discussão sobre legado acabou. Esta Argentina se tornará, sem margem para qualquer debate, a maior e mais dominante seleção da história do futebol mundial. Então, se você quer continuar apostando suas fichas de que a Argentina não é um favorito como França, Espanha, Portugal e até a Inglaterra, porque sofreram em 2 ou 3 jogos de eliminatórias e não foram tão bem assim, não mostraram um futebol tão convincente nos últimos amistosos, vai em frente, o tombo vai ser gigantesco. Os caras sabem sofrer, sabem competir. Em 2022, eles quase ficaram de fora na fase de grupos e se tornaram campeões do mundo. Será que a gente está esquecendo disso? Essa seleção tem casca de campeão e chegam com uma renovação técnica impressionante. O problema de 2026 não é a fragilidade da Argentina. O problema é o medo que o resto do mundo tem de admitir que os caras estão prontos para fazer história de novo. Eu sou brasileiro, torço para que a Argentina caia ainda na primeira fase, perca os 2 primeiros jogos e não consiga se classificar. Mas a verdade é que o favoritismo desses caras é real. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que alguma seleção europeia, ou a nossa do Brasil, tem a união coletiva e a força psicológica para parar essa Argentina de Scaloni? Ou o caminho está preparado para Lionel Messi e Scaloni conseguirem o bicampeonato e colocarem de vez o seu nome na história do futebol mundial? Eu sou o JR, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!